Um dia, Sparda, um ser poderoso do submundo, confrontou Mundus, o rei, e usou seu poder para selar o submundo do mundo dos humanos. Tudo para proteger seus filhos, sendo um deles o Virgil. Virgil é o filho de Sparda e irmão gêmeo de Dante, com quem sempre teve embates. E como legítimo herdeiro de alguém poderoso, ele tem muito poder. A propósito, se inscreva no canal para não perder as próximas batalhas, ok? E se quiser materiais sobre os personagens aqui citados, veja o link na descrição. Desde jovem, Virgil já mostrava uma velocidade monstruosa, sendo capaz de acompanhar Dante em seus primeiros anos de batalha. Vale lembrar que esse Dante, mesmo jovem, já poderia reagir a ataques à velocidade da luz, o que automaticamente coloca Virgil nesse patamar. Mas isso é apenas o começo. Conforme evoluiu, se tornou ainda mais rápido, chegando ao ponto de gerar sucções com sua velocidade de espada. No auge, ele consegue rivalizar com Dante do Devil May Cry 5, uma versão muito mais poderosa, que por sua vez é superior a Pluto, uma entidade capaz de viajar pelo fluxo do tempo e ignorar seus próprios eixos dimensionais. E como se isso não bastasse, Virgil possui uma técnica devastadora chamada Judgment Cut End. Essa habilidade é tão absurdamente rápida que consegue surpreender até o próprio Dante, alguém que está além da escala massivamente acima da luz. Virgil não é apenas rápido e letal, como também possui uma durabilidade monstruosa. Ele já mostrou resistência mental suficiente para suportar ataques psíquicos que reduziriam seres comuns à completa destruição. Mas o que realmente chama a atenção é a regeneração absurda de Virgil. Assim como Dante, ele trata ferimentos fatais como meros arranhões. Ser empalado, dilacerado ou até cortado ao meio não é suficiente para detê-lo. Seu corpo se reconstrói em questão de instantes, tornando um adversário quase impossível de manter no chão. Virgil já resistiu e continuou lutando contra ataques de Dante, alguém que ele enfrentou em diversas batalhas, mesmo quando Dante estava em picos de poder altíssimos. Até mesmo em sua fase como Neo Angelo, quando foi derrotado por Dante, Virgil sobreviveu, se dividindo em duas entidades, Urizen e V, apenas para retornar ainda mais perigoso. E não para por aí. Ele também aguentou ataques do Nero em Devil Trigger, provando que sua durabilidade é compatível com os níveis mais altos da linhagem Sparda. Em resumo, não basta ferir Virgil, é preciso aniquilá-lo por completo, algo que pouquíssimos personagens conseguem fazer. A Yamato não é apenas uma katana herdada por seu pai, Sparda, ela é um instrumento cósmico de poder absoluto. Essa lâmina possui um corte tão refinado que não encontra barreiras. O diferencial da Yamato está além do físico. Virgil pode liberar cortes à distância, fatiando inimigos sem sequer precisá-los tocá-los diretamente. Mais do que isso, a Yamato é capaz de rasgar o próprio tecido do espaço-tempo, abrindo passagem entre dimensões e mundos. Ela pode atravessar matérias físicas, entidades sobrenaturais e até corpos de seres de nível de Dante e do próprio Virgil. Ele não depende apenas de sua velocidade insana e do corte da Yamato. Ele também possui habilidades hacks que ampliam sua letalidade no campo de batalha. Ele pode criar um clone de energia quase tão poderoso quanto ele mesmo, sendo capaz de lutar de forma independente e pressionar o inimigo em conjunto com o original. Além disso, Virgil invoca espadas etéreas, que ficam orbitando e cortando adversários de forma passiva. Desde jovem, Virgil já empunhava armas infundidas com luz sagrada, que aumentavam sua força e velocidade a níveis ainda mais impressionantes. Mas é ao liberar sua verdadeira natureza demoníaca que Virgil mostra o quanto é apelão. Como Devil Trigger, ele aumenta exponencialmente sua força física, velocidade e poderes mágicos, atingindo um patamar muito acima de sua forma base. No entanto, o ápice de seu poder veio quando ele consumiu o fruto da Qliphoth, um artefato criado com o sangue de milhões, e que já havia dado a Mundus a força para governar o próprio submundo. Graças a isso, Virgil evoluiu seu Devil Trigger para Sin Devil Trigger, uma forma monstruosamente superior que aumenta seu poder de maneira absurda, colocando em um nível simplesmente devastador. Virgil sempre demonstrou uma força absurda, mesmo quando estava à beira da morte. Para se ter uma noção, ele conseguiu arrancar o braço do próprio Nero. No Devil May Cry 3, em sua plena forma, Virgil demonstrou poder suficiente para derrotar Dante naquele estágio da história. Como Neo Angelo, a sua versão corrompida, Virgil foi capaz de enfrentar de igual para igual o Dante do Devil May Cry 1, que já era superior ao Dante do DMC3, mas foi no arco de Devil May Cry 5 que sua real monstruosidade veio à tona. Quando separado em sua metade demoníaca, Urizen, ele derrotou com facilidade o Dante Devil Trigger pós DMC4, um Dante que já estava muito acima de sua versão anterior, a mesma que havia derrotado Argosax, uma entidade comparável a Mundus, o governante do submundo. E mesmo depois disso,
quando Dante recebeu o aumento de poder vindo da espada Sword, ele finalmente conseguiu derrotar o Risen, e esse Dante já estava em níveis muito acima de qualquer coisa visto antes, sendo capaz de enfrentar entidades com armas capazes de mover ou até destruir toda a estrutura do submundo. Virgil, ao se fundir novamente e despertar todo o seu poder, voltou a encarar Dante nesse auge, mostrando que seu nível de poder rivaliza diretamente com os maiores monstros de todo o universo de Devil May Cry. Irmãos, um dos laços mais fortes que existem, e na ficção também, só que muitos deles de início não se dão tão bem, ainda mais quando um deles se sente bem solitário, tipo o Sesshomaru. Sesshomaru, o filho mais velho do grande demônio cão, ficou furioso ao receber Tenseiga, que ele considerava inútil, e ao descobrir que seu pai tinha outro filho com uma mãe humana. Odiando os humanos e seu meu irmão, ele buscava apenas tomar a espada que sentia ser sua por direito. Onde será que eu já vi uma história parecida como essa? Sesshomaru é um espadachim de poder absurdo. Ele já mostrou ser capaz de cortar ao meio facilmente seres poderosos como Narako e outros grandes yokais. Ele também não tem dificuldade em despedaçar grandes massas rochosas, cortando montanhas e estruturas gigantescas sem esforço algum. Sua espada chega até cortar diamantes como se fosse manteiga, demonstrando um poder de penetração simplesmente insano. O ápice de seus feitos, no entanto, é a capacidade de enfrentar e cortar até mesmo entidades no nível do Rei do Inferno, uma figura poderosíssima no seu verso. Ele se encontra em níveis acima do multicontinental, já que é muito superior ao Osama Kirin, que foi capaz de parar um cometa do tamanho de um país. A resistência de Sesshomaru é tão absurda que cortes profundos em seus órgãos não são capazes de derrubá-lo. Mesmo sendo empalado, ele continua lutando como se nada tivesse acontecido. Até a perda de um membro não é suficiente para abalar seu espírito de combate. Ele simplesmente ignora ferimentos que seriam fatais para a maioria dos guerreiros. Outro ponto impressionante é sua resistência a venenos e corrosão. Enquanto esse mesmo veneno foi capaz de corroer soldados em questão de segundos, Sesshomaru permaneceu completamente imune. E como se isso não bastasse, ele ainda possui uma forma de regeneração alimentada por sua própria força de vontade, retornando à batalha mesmo após sofrer danos severos. A verdadeira forma de Sesshomaru é revelada como um colossal cão prateado, adornados com as mesmas marcas que carrega em sua forma humana. Nessa transformação, seu poder físico e sua presença tornam-se ainda mais aterradoras. Mesmo em meio ao seu tamanho imenso, Sesshomaru não perde sua agilidade. Entre as armas mais lendárias de Sesshomaru está a Tenseiga, uma lâmina que não foi feita para matar, mas para salvar e purificar. Seu poder vai muito além de uma simples espada. A Tenseiga é capaz de erguer barreiras poderosas para proteger Sesshomaru de ataques fatais. Sua habilidade fundamental é cortar aquilo que não pertence ao mundo dos vivos. Espíritos, fantasmas, mortos-vivos ou qualquer entidade ligada ao submundo simplesmente não tem chance diante dela. E ela pode cortar entre dimensões também, pois cortou um yokai de outra dimensão. Com facilidade, Sesshomaru já aniquilou hordas inteiras de yokai usando apenas a Tenseiga, além de matar com um único golpe até mesmo os próprios guardiões do submundo. E o mais impressionante, a espada carrega um poder de ressurreição, sendo capaz de trazer de volta à vida até 100 seres de uma só vez. Além disso, ela possui uma habilidade de purificação, capaz de expurgar o mal. Além de suas espadas lendárias, Sesshomaru domina uma das técnicas mais temidas do universo de Inuyasha, o Meido Zangetsu. Com um golpe, ele pode abrir um portal para o submundo, um abismo negro que devora tudo o que é atingido, enviando inimigos e até mesmo grandes entidades diretamente para o além. Poucos ataques em Inuyasha carregam esse nível de letalidade. Se a Tenseiga representa o lado espiritual e protetor de Sesshomaru, a Bakusaiga é o oposto, a encarnação de sua fúria destrutiva. Essa espada não é apenas uma arma, é uma extensão do próprio poder de Sesshomaru. Até mesmo seu corpo reage, seu braço perdido retorna, como se a Bakusaiga fosse a prova definitiva de sua evolução. Com um único golpe, Sesshomaru foi capaz de aniquilar 1000 yokai de uma só vez. Suas garras liberam veneno ácido, capaz de liquefazer carne e ossos em instantes, sem deixar chance de regeneração. Quando Sesshomaru empunha a Bakusaiga, cada corte não é apenas físico, é um veredito de destruição inevitável. Primeiramente eu quero agradecer ao Márcio Leal que patrocinou esse vídeo. Sem você, esse vídeo não existiria. Meu muito obrigado. Essa batalha foi intensa, mas Virgil vence e aqui está o porquê. Mesmo os dois parecendo os mesmos personagens, a diferença de atributos de Virgil e Sesshomaru é muito grande. Fora que Sesshomaru não teria como finalizar o Virgil.
mesmo com suas armas que podem cortar o espaço e negar a durabilidade convencional, pois Verde consegue aumentar de boa a sua própria espada contra ele. E o poder de Verde está muito além do que Senshimaru já enfrentou. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Verde.